Cantares é no meio da Bíblia, pessoal. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo é 2, versículo 15. Diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, às vezes, o que está atrapalhando a vida espiritual de uma pessoa não é uma coisa grande. Já ouvi alguém dizer assim: onde foi que eu errei? Na verdade, você está orando e as coisas não estão funcionando. Você está jejuando até mesmo e as coisas não estão funcionando. Você está fazendo campanhas e campanhas de oração e nada está acontecendo. O que está faltando? Talvez está faltando só entendimento. Entende? Então, às vezes são pequenas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Lá no Apocalipse, nós vamos para o capítulo 3, é o último livro da Bíblia, e o Senhor Deus vai falar uma coisa que vai chamar a nossa atenção. Entenda? Isso é muito profundo para nós, né? Você vê que a pessoa está falando, não tem muita coisa errada na vida dela, mas tem que verificar. Ele diz assim: olha, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso que diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vive e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Misericórdia. E às vezes nós achamos que estamos perfeitos diante de Deus. Eu vou contar o caso de um homem que eu citei nos cursos anteriores, chamado Amazias, mas deixa eu ver um pouquinho mais, para depois falar disso. Ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então nós temos que entender isso aqui. Nós achamos que nós estamos bem. Pastor, eu me examino, eu não vejo nada de errado na minha vida, eu não vejo nada, eu procuro fazer tudo certo. Ele também fazia. Vamos lá? Então, é o segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Isso eu dei no cu da manhã também. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Isso vai nos ajudar. Diz assim: e era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoatã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pronto. Se parássemos aqui, o que falaríamos desse homem? Nota 10, perfeito. Mas veja logo a seguir o que diz assim: porém, todavia, contudo, não com o coração inteiro. Quer dizer, uma parte do coração dele o inimigo conquistou. Quer dizer, o coração dele não era inteiro para Deus, somos nós. Estamos na igreja, não temos vícios, não temos práticas pecaminosas, né, aparentemente, não temos, vamos dizer, nada que desabone a nossa conduta com Deus. Olha o que ele tinha. Diz assim: sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. O que ele fez? Exatamente isso. Ele guardou durante tempo com ele o quê? Um desejo de vingança. Quer dizer, porque um dia feriram o pai dele. Isso acontece às vezes com um cristão. Um dia você foi pisado, foi humilhado, foi machucado, traído, sei lá. E você então não guardou o seu coração. Você deixou entrar no seu coração um desejo de vingança. Eu tenho explicado que você não vai se vingar como uma Amazias, você não vai matar alguém. Mas dentro do seu coração, às vezes, entende? Você deseja que alguma coisa aconteça com aquela pessoa. E eu tenho explicado que às vezes a pessoa sofre um acidente, a pessoa que fez um mal para você. Aconteceu alguma coisa com ela, e você alegra o seu coração com isso. Do lado aqui, em Provérbios, ele vai colocar ali, eu vou ler para você, para vocês, versículo 24, versículo 17. Olha o que diz, Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçasse regozije o teu coração. Então a notícia chegou: fulano de tal sofreu um acidente, fulano de tal, acabou o casamento dele, acabou o casamento dela, e o seu coração, olha para mim, se alegra. Você diz: aqui se faz, aqui se paga. Não é isso que o pessoal fala lá fora? A lei da semeadura, plantou, colhendo. Usa a Bíblia ainda. Não, Deus não, eu tenho dito, Deus não está fazendo ninguém bater com carro, Deus não está destruindo o casamento de ninguém, Deus não está matando ninguém. Mas nós, entenda bem, que guardamos, porque dentro do nosso coração não é inteiro para Deus, porque nós torcemos, nós esquecemos, entenda bem, de olhar para a palavra de Deus.
Lá no Novo Testamento, Paulo falou aos Efésios 4:27, é rapidinho, isso aqui é curto o versículo. Não deis lugar ao diabo. Esse sentimento que você entenda, guarda, que a pessoa às vezes guarda, é do diabo. Ou essa emoção de se alegrar, entenda, com a tragédia de alguém, é do diabo. E ele disse lá, vamos voltar para Provérbios 24:17, né? Aí ele vai falar assim, quando cai o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, segura o teu coração. Versículo seguinte, diz assim, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Olha que coisa, que isso vai ser mal aos olhos do Senhor. Você está fazendo o que não é certo aos olhos do Senhor. Vimos uma coisa. Então, às vezes é uma mágoa, às vezes é um ódio, às vezes não é isso. Vamos para Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes o que estamos fazendo não parece mal aos nossos olhos, entenda, mas aos olhos do Senhor. Mas pastor Jaime, quando é que eu sei? Nós vamos mostrar isso aqui, o que é mal aos olhos do Senhor. Aí vai aqui uma leitura rápida, senão fica extensivo, e eu dei isso pouco tempo para vocês. E o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos, quer dizer, Deus permitiu que isso acontecesse. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Quer dizer, muita gente está fazendo isso. O que está fazendo? Tentando resolver a situação dele do jeito dele. Não dá. Eu falo assim, no Evangelho não existe a lei da compensação. Eu errei. Aí eu vou fazer 3 coisas boas, entenda, por causa daquela coisa ruim que eu fiz. Não, não vale. Tem coisa errada, tem que confessar. Não tente resolver do seu jeito, não vai funcionar. Eles fizeram para si, entenda, para si, cavernas, covas, tentaram resolver, se proteger. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus cabelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. É verdade, o inimigo na vida da pessoa faz isso, a pessoa empobrecer. Alguns financeiramente, alguns espiritualmente, alguns moralmente. A pessoa começa com uma coisa, aí vai dando lugar ao diabo, vai dando lugar ao diabo, e aí o diabo vai tendo lugar na vida dele. Diz, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais, atenção, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o que é mal aos olhos do Senhor? Não é você ter medo do mal, é você não ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa. Por que a pessoa se alegrou, entenda bem, com a morte de alguém? Porque não guardou a palavra, porque a palavra diz, amai os vossos inimigos. Amar é querer bem, mesmo que a pessoa tenha feito uma maldade para você, mesmo que a pessoa tenha lhe dado um prejuízo, tenha lhe prejudicado, você não pode desejar, mas não é você, o mal aos olhos do Senhor, não é você, entenda, guardar uma coisa no coração, é não dar ouvidos à palavra dele. Quando você não dá ouvidos, então você deixa entrar o ressentimento, o ódio, a mágoa, a revolta, o desejo de vingança, e deixa entrar o medo. Então, quando você deixa entrar o medo, o seu coração não é inteiro para Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas está tendo medo. Mas por que você está tendo medo? Porque você não está guardando a palavra. Quando a palavra não está presente, o inimigo entra. A palavra de Deus, ela é o nosso escudo. O Salmo 84, versículo 11, fala isso. É bem rapidinho, não está nem preparado para isso aqui, não, mas eu dou. Ele diz assim, porque eu sou Deus, é um sol e escudo.
A palavra de Deus, ela lhe protege, mas quando você despreza a palavra de Deus, você fica vulnerável, você fica aberto, entenda bem, às ações do inimigo. É o que o salmista do Salmo 42:7, isso foi desde manhã. Um abismo chama o outro abismo. Você vai deixando, então, se entra o ressentimento, daqui a pouco entra o medo, entende? Entra outra coisa. Aí nós vamos ver agora uma coisa muito profunda no Novo Testamento. Vamos para Marcos, no capítulo 9, versículo 14. Outra coisa, estamos vendo que são pequenas coisas. Lembra onde nós começamos? São as raposinhas que fazem mal às vinhas. Não estamos falando de adultério, não estamos falando de homicídio, não estamos falando de desonestidade, não, estamos falando de pequenas coisas que nem achamos que é pecado, que é erro. Nós já vimos isso, já vimos, né? Tem muito mais, estou dando poucas para vocês. Marcos capítulo 9, versículo 14. O que era nesse moço aqui? Vamos ver. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que és que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Aqui tem umas lições, que hoje não dá para ficar muito não. Mas entenda uma coisa: Jesus não foi precipitado chegar e colocar as mãos. Às vezes nós somos precipitados. Nós oramos por uma pessoa, mas às vezes nós temos que conversar com a pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa dá dica para você do que está acontecendo. É como o médico. Eu tenho usado muito assim, né, essa comparação. Chega lá, por mais que ele peça exames para você, mas ele primeiro espera você falar alguma coisa, não é verdade? O missionário R.R. Soares diz: nós não temos que mentir para ninguém, mas se tem três que nós não podemos mentir de jeito nenhum. Quem é, pastor? Não podemos mentir para ninguém, mas não podemos mentir para ninguém. Primeiro para Deus, que não adianta mentir, porque ele já conhece tudo, não é verdade? Segundo é o advogado, ele está defendendo você numa causa. Você não fala a verdade para ele, chega lá, a parte contada te mostra uma prova e ele fica assim, ó, e aí? O que eu posso fazer agora? Não tem mais nada a fazer. E outro é o médico, verdade. Você chega lá e tem que explicar, porque você foi lá, tem sentido uma dor aqui. Aí vem cá, além da dor aqui, por acaso essa dor, sente aqui na corda? Não, e sente. Quer dizer, ele pode não te dar o exame certo para você fazer. Então tem que falar a verdade, né? Fala tudo. Então, não mente para ninguém. Não mente mas por que eu estou falando dessa maneira aqui? Porque nós vamos ver aqui uma coisa muito tremenda, que o Senhor Deus Jesus nos ensinou. Ele não foi precipitado. Ele conversou, ele puxou algo do homem, desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo para o destruir. Mas se tu pode fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Nossa mensagem. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como é que eu posso? Eu creio, mas ajuda, quer dizer, eu creio, mas nesse ponto eu estou sendo incrédulo. Terceira coisa, nós vimos três, não vamos esquecer: sentimentos, emoções, né? Uma só contando com uma, medo, e nós estamos vendo aqui agora incredulidade. Irmão, é muito profundo. Há muita gente está na igreja, não consegue, família principalmente, a pessoa não consegue andar por fé. Andar por fé, não é aquilo que eu vejo, é aquilo que Deus diz. Eu tenho falado dos filhos. Se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, mas meu filho está nas drogas, está numa vida promíscua, devassa, prostituta, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que confessar o que eu estou vendo, tenho que confessar o que Deus diz. Eu tenho que crer no que Deus diz. Está amaldiçoado esse vício, essa prática, porque meu filho é herança do Senhor. E muita gente não consegue fazer isso.
Então, são pequenas coisas que às vezes estão atrapalhando. Aí tem mais, não dá para falar tudo, que eu tenho a segunda parte depois, senão não dá para dar. Mas eu rapidinho passo para você. Tiago, rápido, bem rapidinho. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Pedro, é o Tiago, que é depois do Hebreus, 1,6. É assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, mais uma coisa que vimos. O que vimos agora? O que nós acabamos de ver? Não, meu Deus do céu. Alô, tem alguém aí no planeta Terra que está me ouvindo? O que nós falamos agora? Dúvida. O homem que duvida não pensa. Vamos repetir aqui, misericórdia de Jesus. Vamos repetir agora para você. Olha só, peça porém com fé, não duvidando no seu coração. Entenda bem, não pense assim, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então vimos sentimentos, mágoa, ódio, rancor, né? Vimos o que? Medo, né? Vimos agora incredulidade, e agora estamos vendo dúvida. Mas por que falamos tudo isso? Quem lembra onde nós começamos, pessoal? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Vamos repetir. Ele diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, às vezes, estamos procurando e não estamos achando. Deus, onde foi que eu errei? Onde eu dei errado? Pastor Jaime, eu procuro andar na presença de Deus. Verdade. Se colocar um detetive atrás de você, puxa. E olha que eu não falei de pensamento devasso, não falei aqui como eu falei, de adultério, não falando aqui de desonestidade. Não. Estamos falando de pequenas coisas que atrapalham a nossa fé, que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Então vamos fechar essa porta, vamos tapar essa brecha, vamos verificar que com Deus limpa o meu coração. Deus, está arrependido desse medo, eu não vou ter medo porque o Senhor está comigo. Deus, me ajude a ser crente, me ajude a crer, como esse homem pediu, ajuda a minha incredulidade, e tire a dúvida do seu coração, e você vai vencer, amém? Vamos para o Salmo 91, agora, versículo 14, isso aqui equivale, o que? Salmo 91, versículo 14, ele é assim: pois que então encarecidamente me amou, também o livrarei. Poluí no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Duas coisas nós aprendemos. O que é amar a Deus? Não é você ficar, Jesus, eu te amo, te amo. Vamos lá relembrar. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Me ama. 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então você tem que aprender a guardar os mandamentos. Mandamento não é só os 10 mandamentos. Não matarás, não. Mandamento é tudo aquilo que soa como uma ordem. Se ele está dizendo, amai os vossos inimigos, guarde esse mandamento. Se ele diz, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, guarde esse mandamento. Você tem que guardar esse mandamento. Isso é amar. Aí ele diz assim: poluei no alto retiro, que é uma posição espiritual, porque conheceu o meu nome. Aí voltando do culto do meio-dia, Apocalipse 19, 13, ele diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então invocar o nome do Senhor, quer dizer, o nome do Senhor é a palavra de Deus, porque conheceu a minha palavra, conheceu e guardou. Nós não podemos apenas conhecer. Então vamos pegar o Salmo 91, 14. Pois tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quer dizer, conheceu a minha palavra e guardou a minha palavra. Quer dizer, ele amou a minha palavra, ele respeitou a minha palavra, ele ficou com ela. Não esqueça, quem ama, respeita. Versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Invocar é trazer a palavra à tona, é dizer, como eu falei, filho está no álcool, nas drogas, eu invoco a palavra, está amaldiçoado esse vício. Por quê? Porque ele é herança do Senhor. É uma doença, está amaldiçoado, por quê? Eu invoco a palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas é um câncer, mas eu invoco a palavra que diz, porque para Deus não há impossível.
Estão sempre trazendo a palavra à tona, trazendo a palavra de Deus à baila, fazendo um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, é impossível. Hoje um sobrinho estava falando com a tia dele, um rapaz falou, minha tia já foi desengar médico, falou para ela mesmo, não tem jeito, entenda bem. Está lá, como já viu, é paliativo, até que chega o óbito, né? É uma morte digna para a pessoa, não sei o quê. E a pessoa vai lá, mas aí, entenda bem, Deus faz o sábio voltar atrás, porque alguém vai e invoca o poder de Deus. Aí versículo seguinte, aí ele vai dizer para nós, aí, não, 15 ainda, ele me invocará, eu lhe respondo, estarei com ele na angústia. Esteve com ela quando a pressão dela subiu, entenda bem, e ela quase perde a bebê lá. E ela foi lá para a UTI, quer dizer, a neném ficou boa, mas ela ficou ruim. Ela disse, não, você não me deu uma mãe para ela ficar sem filho, peraí, que negócio, não é sem mãe, não, deu aquilo ali, foi muito importante, deu muito importante. Essa é a reunião da água hoje, hein? Vou fazer uma oração aqui, que é a reunião da água, acho que foi uns 20 copos com água aí já. Voltando aqui na mensagem. Então ele assim, estarei com ele na angústia, quer dizer, Deus teve, é como Daniel. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não. Livrou? Daniel esteve na cova dos leões, não esteve? Mas Deus estava com ele. Às vezes Deus não tira você de uma cirurgia, não tira você de uma UTI, mas vai com você na UTI. Vai com você naquela luta. Deus, por quê? Ele esteve contigo. Eu falei hoje de um amigo, é você empurrando um carro. Deus te deu força para você empurrar aquele carro até lá na areia. Se você está fraco, o que acontece? O carro volta e te mata, não é verdade? Mas você com força, você leva aquele carro ladeira acima, até chegar lá. A mesma coisa, você tem que verificar, tem que perceber. Você consegue levar a sua família até o altar da salvação. Mas para isso você precisa da força de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque se ele me fortalece, eu consigo levar, entenda bem, o carro até lá em cima, consigo levar a família até o altar, consigo passar por aqui. Se ele não me fortalece, aí eu reclamo, Deus, porque eu estou na igreja, porque isso está acontecendo comigo. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele está comigo. Tem gente que não pode, tem gente que se desvia, se enfraquece. Não, você suportou com a cabeça erguida, estarei com ele na angústia. Essa é a palavra que eu queria dar, mas deixa eu terminar então. E ele assim, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei o quê? A minha salvação. Deus não vai dar vida longa para você vegetar, não. Não, é para você ver a salvação dele. É verdade. É fazer como aquela irmãzinha do Paraná, lembra, 92 anos? Que deu artrose, ela ficou sem poder fazer os exercícios de casa. Mas não, ela não podia também praticar o taekwondo com 92 anos de idade. Quem viu isso aí, né? E ela ficou, entenda bem, curada, glória a Deus, e voltou lá, botou o kimono dela e foi para lá. Que taekwondo! Eu costumo dizer que taekwondo é pé na cara, né? Vai lá e tudo ela foi e fez. É a força.